E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Portal Prevencionistas. Hoje eu estou aqui para bater um papo com vocês sobre uma questão que eu tenho recebido nas minhas redes sociais. O pessoal pedindo para que eu fale um pouco, principalmente para quem está começando, sobre quais são as documentações necessárias que a gente precisa se atentar quando eu estou entrando lá em uma empresa. Fui contratado, né? E agora? O que eu preciso fazer? Bom, a primeira dica que eu posso dar para vocês é a gente precisa, primeiro de tudo, entender como é que está o atendimento daquela empresa que a gente está entrando trabalhar, como é que está o atendimento dela com relação às NRs, as normas regulamentadoras, né? Então, o correto, o ideal, que eu gosto muito de fazer quando eu estou nessa situação, é a gente fazer um checklist de todas as NRs, identificando quais são cada documento que é exigido ali. Então, por exemplo, se a gente olhar a NR1 no texto que está em vigor, quais são os documentos que a gente precisa ter para atender a NR1? Dando um exemplo, por exemplo, as ordens de serviço. Então, vamos lá procurar dentro dos documentos de segurança do trabalho da empresa se já existe as ordens, se as ordens de serviço já estão descritas, né? Se já foram realizadas por pessoas que passaram antes de mim ali. Ou se eu sou o primeiro, se eu sou o primeiro profissional de segurança do trabalho ali daquela empresa, é o primeiro item, um dos primeiros itens que eu tenho que ter no meu plano de ação para desenvolver, as ordens de serviço. E aí, pessoal, tá cheio de exemplos aí de ordem de serviço pela internet, não tem segredo nenhum para elaborar esse tipo de documento e você pode fazer isso tranquilamente assim que você começar aí as suas primeiras atividades como profissional de segurança do trabalho. Um outro ponto muito importante é identificar se, de acordo com o CNAE da empresa, com a classificação nacional da atividade econômica dela, ela precisa ter profissionais de SESMIT ou não, profissionais de segurança do trabalho, de saúde ocupacional ou não. Se existir a exigência que vai estar descrita, por exemplo, na NR4, é necessário fazer o registro do SESMIT. Hoje ele é feito online, todo lá dentro do site da Secretaria de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Antigamente a gente tinha que preencher uma série de documentos, protocolar na Delegacia Regional do Trabalho, hoje isso não é mais necessário, tá? Então, o segundo documento importante que a gente precisa avaliar é se o registro do meu SESMIT é necessário e, se ele for necessário, se ele foi realizado, tá? Um terceiro ponto importante, se a gente pegar a lista das NRs, eu estou avançando de acordo com elas, a próxima NR que a gente precisa identificar, se os documentos estão em dia, é a NR5, a CIPA. Então eu preciso identificar se já existiu ali naquela empresa processos eleitorais e comissões anteriores e se toda a documentação dela está ok, as atas de reunião, plano de ação, toda a documentação da constituição das comissões eleitorais, desde a divulgação do processo, tudo, e dependendo da situação, às vezes a gente precisa protocolar o processo da CIPA também nos sindicatos. Hoje ela não é mais obrigatória de acordo com a NR5, mas alguns acordos coletivos, convenções coletivas que as empresas possuem, pode ser que exijam isso de você. Então toda a documentação da CIPA é um outro ponto importante a ser verificado. Avançando mais um pouquinho, a NR6 ela vai exigir da gente o que? Alguns controles com relação à parte de EPI. Então, outro ponto importante a ser identificado da parte de documentação de segurança do trabalho é as fichas, os registros, as entregas dos meus EPIs estão sendo realizadas de forma correta. Além do que? Treinamentos e tudo mais que diz respeito à NR6. Toda essa documentação precisa estar ok. Depois avançando, NR7 e 9, PCMSO e PPRA, a gente sabe que a partir do ano que vem o PPRA vai deixar de existir, mas aí ele ainda está vigente, então é um outro ponto importante para a gente avaliar se esses dois documentos foram elaborados, PCMSO e PPRA, e acima de tudo se eles estão de acordo com os requisitos dessas duas normas, tá ok? Outro tópico importante, avançando mais um pouquinho, NR10, os prontuários das instalações, é um outro documento e aí muito provavelmente você vai precisar, se não tiver, contratar uma empresa especializada nesse assunto, um profissional habilitado, qualificado
para fazer esse documento para você. NR11. Na NR11 a gente precisa identificar quais documentos, se existe o checklist, se os meus operadores ali de empilhadeira ou de equipamentos de movimentação ali possuem o crachazinho de identificação com a autorização ok para fazer aquele tipo de atividade. Então é um outro tópico que a gente precisa se atentar. NR13, tem o vaso de pressão dentro da empresa? O que é isso? Tenho caldeira, tenho compressores? Se eu tiver, eu preciso também de uma série de laudos que atestem a segurança desses equipamentos, limpeza desses equipamentos. Tudo isso eu preciso manter registrado e tem que ser periodicamente reavaliado conforme orientações que constam na própria norma. Esse também é um item que provavelmente você vai precisar contratar especialistas para te ajudar, caso não tenha aí na empresa, mas é um ponto que precisa ser verificado. NRs 15 e 16, laudo de insalubridade e laudos de periculosidade. Além, é claro, não faz parte dessas duas normas, mas vale ressaltar em um adendo o LTCAT, que é o laudo técnico das condições ambientais de trabalho. Então, são 3 documentos que é importantíssimo a gente entender se a empresa tem e se não tem, como é que a gente vai fazer para elaborar esses documentos e garantir todos os respaldos necessários que eles trazem, além do apoio que eles dão à nossa gestão de SST dentro da empresa. Tá joia? Avançando mais um pouquinho em NR17, e na NR17 a gente precisa entender se a empresa possui a avaliação ergonômica dos ambientes ali de trabalho, né, bem como todas as adequações que foram realizadas. É importante que a gente mantenha um dossiê de tudo que foi melhorado daquilo, tudo isso tem que ser documentado, registrado e evidenciado para a sua gestão, para a fiscalização, para a melhoria do ambiente de trabalho das pessoas ali. Também a NR20 exige uma série de documentações, aqui para quem é do estado de São Paulo como eu, inclusive vinculadas a muitas instruções técnicas do Corpo de Bombeiro, a parte que vai falar de toda a proteção e combate a incêndio. Então, como está a documentação das suas instalações, como está a documentação da sua brigada de incêndio, como está a documentação dos seus extintores, dos seus hidrantes, as checagens periódicas que você tem que fazer desses equipamentos. Tudo isso são documentos que têm que ser mantidos, registrados e atualizados, tem que ser mantido em dia para garantir uma boa gestão desse tema aí dentro da empresa. E avançando já um pouco mais para o final lá das NRs, né, considerando aí as mais comuns, NR33, que é a parte de espaço confinado. A gente tem que ter um prontuário de todos os espaços confinados que a empresa possui, quais são os métodos que têm que ser cumpridos para acesso a esse espaço confinado, quem são as pessoas habilitadas para fazer trabalho, supervisores, os trabalhadores autorizados. E a NR35, que é a questão do trabalho em altura, que também exige uma série de documentações, avaliação de risco, os treinamentos em dia e tudo isso. Então, para as pessoas que me pediram, eu imagino que o primeiro passo é a gente avaliar de uma forma geral como está sendo atendido ou como estão sendo atendidos todos os requisitos de documentos dessas principais normas que eu citei aqui. Gostou? Então curta, compartilhe, deixe o seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo.